Olá, alunos! Meu nome é Rodrigo Jorge, eu sou assessor de língua inglesa do Sistema Positivo de Ensino e essa semana nós tivemos a semana 2 do Guia de Estudos preparado especialmente para esse momento de quarentena que estamos vivendo no país inteiro. O assunto dessa semana no livro de língua inglesa do Terceirão foi Reported Speech. E eu já vou matar no peito, chutar no gol e vamos direto para a live de revisão tratando esse conteúdo que parece ser cabeludo, mas na verdade ele é bem penteadinho que nem eu. Vocês viram lá nessa semana que o tema de foco em língua foi o Reported Speech. E essa foi a tirinha que nós analisamos para exemplificar que tipo de tempo verbal, construção linguística é essa. E daí ali, na terceira imagem, a gente já tem o reported speech mais claramente dito, né? Na semana anterior, o rapaz disse I want to be a rock star, depois de terminado o ensino médio. E uma semana depois ele falou I really want to be a writer. E daí o amigo dele lembrou, but last week you said you wanted to be a rock star. Você disse que queria ser um rockstar. Então o reported speech é exatamente isso. Quando você diz o que outra pessoa disse. E para fazer isso, você vai ter que, com certeza, fazer algumas alterações na estrutura da frase para poder adaptar ela ao reported speech. Lá na nossa aula, nós vimos por cima algumas coisas que eu vou detalhar aqui. Então, a frase que o nosso personagem da tirinha disse foi I want to be a rock star. E o amigo dele, usando o reported speech, disse lá You said you wanted to be a rock star. Então, quando eu vou reportar o que outra pessoa falou, eu vou ter que fazer as seguintes alterações na frase. A primeira é que não é mais eu que estou dizendo, foi você que disse. Então de I nós vamos mudar para you. E o verbo é sempre transferido para um dos tempos do passado. Nesse caso o verbo want tem a conjugação want, wanted, wanted. Como a fala do meu amigo usava o want, eu vou usar wanted. E quando eu for escolher o verbo de reportagem que eu vou usar, se eu escolher o verbo say, no passado said, eu tenho que dizer what, o que a pessoa disse. Se eu vou usar o verbo tell, ou passado told, eu tenho que dizer told who what. Contou para quem o que. Então veja aí os dois exemplos usando os dois diferentes verbos. You said that you wanted to be a rock star. You told me that you wanted to be a rock star. Esse that em parênteses, lembrando que ele é opcional. Vou dar aqui outros exemplos para ver se essa ideia do reported speech fica gravada na cabeça. I am at home right now. Quando vocês forem contar para alguém o que eu disse, vocês não vão usar eu, vocês vão usar o meu nome, Rodrigo. I am at home right now. A conjugação do verbo está ali. Am, was, been. Então, se foi usado am, teremos que usar was. Nas duas opções de verbo, Rodrigo said that he was at home then. Rodrigo told us that he was at home then. E esse then, ele surgiu porque nós temos que fazer a adaptação também de tempo. Right now é agora mesmo. Então, quando vocês forem reportar a minha fala, terão que usar then, então, e não a palavra ou a expressão right now. I was in the office last week. Last week vira the week before, quando a gente for reportar. I was já é passado, então vamos aí para o particípio, been. Olha lá as duas opções. Rodrigo said that he had been in the office the week before, ou Rodrigo told us that he had been in the office the week before.
Um exemplo usando futuro. I will be with my friends soon. Além de mudar o I para o meu nome, Rodrigo, você vai ter que mudar o my e usar his. E quando formos usar o will, vamos fazer a alteração para would. Vejam lá como é que fica os dois exemplos. Rodrigo said that he would be with his friends soon. E Rodrigo told us that he would be with his friends soon. Então a gente já aprendeu aqui que usamos o reported speech para contar o que outra pessoa contou para nós, mas também temos que lembrar da conjugação de verbo, sempre transferindo o verbo para sua forma no passado. Temos que relembrar a estrutura do say e a estrutura do tell. Say what e tell who what. E temos que lembrar também de adaptar os sujeitos, os pronomes e também as colocações de tempo e espaço para que elas façam sentido quando estivermos reportando uma ação ou uma frase dita por alguém no passado. Até aqui tudo bem? Deu uma clareada no céu nebuloso da gramática de língua inglesa? Mas fique aí, a gente está só na metade. Vamos para mais alguns exemplos. E também faz mais sentido agora para nós também este exercício, que é a continuação do exercício 2, que pedia para que os alunos analisassem se as frases são verdadeiras ou falsas. Então, realmente, say and tell são os verbos que nós vamos usar aqui para reportar. Say and tell have different patterns. Falamos sobre isso, né, da diferença de say and tell. E que a frase C diz que normalmente nós mudamos o tempo verbal no reported speech. A, B e C corretíssimas. D e E falsas. A D diz que os pronomes e advérbios de tempo e espaço não mudam. Mentira. E o that pode ser omitido. Não, pode nunca ser omitido. O never aí faz toda a diferença. D e E falsas. E esse foi o exercício que foi trabalhado na videoaula. As respostas foram lidas em voz alta, porém talvez você tenha tido dificuldade em escrever as palavras todas e as frases completas. Então use esse momento aqui para pausar o vídeo e usar essa colinha para ter certeza de que a resposta que está no seu material está escrita corretamente de acordo com a língua inglesa. Dando continuidade, foram trabalhadas também perguntas e frases no imperativo nesta mesma aula. Como é que perguntas e frases no imperativo serão trabalhadas? Perguntas, nós vamos usar ao invés de say or tell, o verbo ask. No passado, asked. E a sua estrutura pede para que a gente siga a mesma estrutura do tell. Ask who, what. No imperativo, nós vamos ter que prestar atenção no tom da frase. Pode ser uma frase como esta da esquerda embaixo, don't teach too much, que é um aviso, um warning, e a estrutura do warning será warned, mais who, mais not to, se for na negativa. E a segunda frase no imperativo, correct and review everything. Aqui é um conselho. Então, conselho em inglês, advised, que também vai ter essa estrutura de advised plus who, e como estamos no imperativo, plus to e a mensagem. Então, vamos ver aqui. When do classes return? Usando o asked, he asked me when classes return. Então, o auxiliar precisa sumir, pois não é mais uma pergunta e sim uma frase. Are you going to teach us next week? They asked me if I was going to teach the week after. Então, aqui, como é uma pergunta cuja resposta ou é sim ou é não, nós vamos usar o if
para fazer a introdução do que foi perguntado. Don't teach too much. They warned me not to teach too much. Pois é, uma negativa, começou com don't. E a segunda frase, correct and review everything. They advised me to correct and review everything. Então, os imperativos usando to nos imperativos afirmativos e not to quando nós temos o imperativo com o don't. Na videoaula, o exercício 5 foi realizado nas duas primeiras alternativas, alternativa A e B. Caso você não tenha conseguido escrever por extenso toda a frase A e B, use esse momento para pausar o vídeo e copiar ou completar a frase que está na tela no seu livro didático. Além disso, o exercício continuava com as letras C até a letra G. Fica aqui o desafio, pois em alguns instantes eu vou voltar para corrigir esse exercício. Então, se você tiver interesse em continuar o exercício, pause o vídeo, faça ele por extenso no seu livro e retorne aqui para a gente fazer a correção juntos. Então vamos lá. C. Don't try to be funny in your resume. She warned him not to be funny in his resume. Ou então, not to try to be funny in his resume. Ambas estão corretas. How many letters of reference do I need? Letra D. Carlos asked the office worker how many letters of reference he needed. E. When is the paper due? She asked the professor when the paper was due. F. Don't plagiarize. He warned us not to plagiarize. E a última, read chapter 22 for next class. The professor told us to read chapter 22 for the following class. É isso aí. Então, espero ter avançado, contribuído, melhorado o entendimento de vocês, alunos do terceirão de língua inglesa, em especial esse ponto gramatical que está sendo retomado nesse volume, que é o Reported Speech. Desejo the best of luck para todos os alunos que irão fazer a avaliação na sexta-feira e para todos nós nesse momento tão único, né, nesse contexto de isolamento social, saibam que tudo passa e que haverá um momento onde a vida irá retornar aos seus trilhos e nós vamos voltar às aulas presenciais, mas até lá, fiquem com os guias de estudos que o Sistema Positivo está preparando para vocês. That's all, folks. Fiquem em casa. Stay at home. Até a próxima!